Para finalizar essa parte de apresentação de projeto, vamos ver agora como gerar uma folha de projeto, uma prancha, melhor dizendo. A opção de composição de folha está contida aqui na aba Vista e eu tenho aqui a opção Folha. Nós já tínhamos gerado aqui algumas folhas, uma folha em branco, para fazer aquele nosso estudo sobre tabelas, mas agora eu vou gerar uma nova folha. E aí ele vai me perguntar aqui o seguinte, olha só, qual é o bloco que eu quero utilizar de margens e carimbo? Neste módulo nós não veremos como criar uma família de folha, porém a gente pode estar carregando aqui, dentro da própria Biblioteca do Brasil, ele traz algumas coisas em bloco, margens e carimbo. Ele traz aqui essas folhas da própria Autodesk, que são folhas já dentro dos padrões da ABNT. Então, por exemplo, aqui uma folha 0, eu vou clicar em OK. Você seleciona a folha que pretende, clique em OK novamente e ele já traz essa folha aqui como uma margem para ser preenchida. Posteriormente você pode estar editando também essa família, basta dar 2 cliques sobre ela e ele parte aqui para dentro da edição dessa família, onde eu posso inserir cada um dos valores, textos, trocar conteúdo ou mesmo trocar aqui a imagem que está aparecendo no logotipo. Eu vou fechar essa família, não vou salvar nada, vou mantê-la aqui mesmo e vamos apenas aqui aos conceitos básicos de criação de uma folha de apresentação. Na verdade, uma folha é como se fosse um resumo, uma composição de várias outras vistas de elementos que nós já tínhamos criado dentro do próprio projeto. Então eu posso vir aqui em plantas de piso, por exemplo, escolher qual vista eu quero dessas daqui e fazer a composição dentro dessa folha. E aí começa a ficar um pouco interessante, que é o seguinte, a vista quando for inserida aqui dentro da folha, ela virá com todo o conteúdo que está à mostra lá na própria vista. Então eu vou abrir aqui, por exemplo, a vista mezanino e você pode perceber que ela tem aqui essa simbologia que está um tanto afastada aqui do desenho, portanto elas serão inseridas com essa simbologia. Eu vou deixar assim ainda e vou inserir aqui a vista. Basta segurar sobre ela, arrastar e soltar sobre a folha. Ele está me falando que essa vista já está na folha 2, eu vou fechar, vou abrir a folha 2, eu vou tirar ela daqui, vou apagar, fechar novamente e eu quero inserir aqui para a gente poder montar uma composição mais organizada. Então nota que quando eu insiro ela, ela vem sob a escala que já está configurada na vista e vem com todos os elementos contidos daquela vista. Então se eu não quero apresentar esses símbolos aqui, eu tenho algumas opções. Primeira delas, eu vou abrir a vista e vou habilitar a opção recortar vista. Então habilito e vou habilitar também região de recorte visível. Habilito. Então nota que agora eu posso recortar a minha vista, especificando uma área menor para ser apresentada lá no projeto, lá na folha. Terminado de fazer isso, posso então desabilitar a visibilidade desse recorte e ele fica assim. Então vou fechar agora novamente e você note que aqui na folha também foi afetado com a mesma configuração. Porém, o nome aqui da legenda ficou muito grande, Se eu tivesse inserido ela neste momento, eu vou apagar e vou inserir novamente, ele já vem um pouco menor. Então você pode fazer isso, apagar e estar inserindo novamente, ou então pode estar fazendo também a alteração manualmente. Ou seja, basta eu clicar sobre a vista, ele habilita aqui 2 grip points, aonde eu posso clicar e arrastar, redimensionando essa linha. Se eu quiser reposicionar o nome, então eu devo clicar fora, não ter nada selecionado, clico sobre o nome e aí sim eu posso estar movimentando apenas o nome. Quando eu clico sobre a vista e tento arrastar o nome, na verdade não consigo. Eu consigo arrastar a vista num todo. Então cuidado aí com esses detalhezinhos também. A escala, portanto, que eu aplico aqui, vai ser aplicada também na folha. Se eu vier aqui mudar essa escala, digamos que para 50, ele vai redimensionar, só que consequentemente também lá na vista será aplicada a escala 1:50. Então tudo aquilo que está apresentado aqui, da maneira que você apresenta na vista, que você configura na vista, é a forma que vai ser colocada também na folha. Todas aquelas configurações que nós aprendemos e que estudamos, sobre a organização da folha, eu também posso estar aqui organizando, vou clicar aqui, vou melhorar aqui um pouquinho a aparência desse corte.
dessa simbologia, posso estar selecionando alguns elementos que eu não quero apresentar. Digamos que eu não queira apresentar essa simbologia de vistas internas. Então posso clicar sobre ela, botão direito, pedir para ocultar na vista toda essa categoria e ele já fica um pouco mais limpo o desenho. Vou apagar também essas linhas que tem aqui e desta forma o trabalho já é atualizado automaticamente aqui na folha também. Vou reposicioná-lo e o texto, clico fora, reposiciono ele também. Posso estar trazendo outras vistas, como por exemplo um corte. Então venho aqui em corte, seleciono o corte em questão, corte 1 por exemplo, e insiro ele aqui no projeto. Ele está na escala 1:25. Posso também estar mudando a escala para 1:50, posicionando ele aonde eu achar que tem que estar. Então você vai acabar organizando aqui a sua folha de forma a deixá-la mais completa com todas as informações que você precisa. Inclusive esse detalhe de chamada que está aqui colocada, né, que é a chamada de detalhe 1. Posso fazer então aqui a ampliação para ele. Posso estar colocando uma escala superior ainda para este corte. Digamos que eu queira que a escala 5, por exemplo. Se eu quiser trazer uma tabela, eu vou apagar essa folha 1 que eu tinha feito a tabela de ambiente, para não gerar confusão. E vou colocar agora aquela tabela de ambientes aqui dentro da minha folha também. Então nota que está com aquela configuração que a gente fez. Lembrando que se eu quiser voltar tudo para uma coluna só, basta selecionar aqui esse ícone de controle e encostar na outra tabela, que ele volta a estar tudo alinhado no mesmo conteúdo. Ainda posso colocar a lista de folhas, posso estar trazendo imagens renderizadas, renderizações que fizemos aqui, ó. A renderização ficou muito grande, quer redimensioná-la? Pode clicar sobre ela, ativar a vista, clica novamente e reduz o tamanho da imagem. Você pode mexer aqui numericamente, valores exatos, ou graficamente através do Grip Point. Chegou no tamanho que deseja, basta dar 2 cliques do lado de fora, ele já volta a trabalhar a folha, as vistas todas. Posso estar selecionando ela para diminuir essa linha aqui da mesma forma. Posso ainda estar inserindo alguma outra vista, como por exemplo, vista de desenho, que nós criamos a implantação. Então, apesar de ser uma vista que não faz parte do modelo tridimensional, ela também pode ser inserida em folha. Ainda posso, inclusive, colocar uma vista 3D de perspectiva isométrica, como por exemplo o 3D padrão. Então, posso vir aqui e trazer o 3D padrão para dentro da minha folha. No caso, ele vai trazer a última configuração que nós fizemos. Se você fez alguma duplicata, como nós fizemos aqui o corte 3D e a escada, eu posso então estar colocando a escada. No caso, como é uma vista de perspectiva isométrica, ela aceita uma escala. Eu vou trazer aqui, por exemplo, na escala 1:25 e a minha escada já vai ficar bem maior. Então, desta forma, você compõe a sua folha com toda a informação que você precisa. Quanto à parte da legenda, quando eu trago essas informações de projeto, eu posso estar preenchendo as informações a partir da própria família. Então, clica sobre ela e nota que alguns dos conteúdos ficaram em azul. Então posso clicar novamente sobre ele e preencher a informação. Então, proprietário da obra, quem que é meu cliente? Colocaria o nome, depois o nome do projeto, o nome da folha, né? No caso não foi nomeada, digamos que seja plantas, número do projeto, data de emissão, desenhado pelo autor. E todas essas informações também podem estar colocadas aqui, ó, dentro dos dados de identidade da folha. Então nós temos aqui o nome da folha, plantas, número da folha 03, agora vai passar a ser 01, a data de emissão da folha, desenhada pelo autor. Quando eu trocar aqui já vai ser atualizado aqui embaixo. Então digamos que eu coloque aqui meu nome Wilson Soares, nota que já é atualizado aqui automaticamente, verificado, projetado e etc. Além dessas informações, algumas das informações de projeto podem não estar inseridas na folha, mas sim no projeto num todo. Daí você vai fazer o seguinte, lá na aba gerenciar, eu tenho uma opção chamada informações do projeto. Aqui dentro dessa opção, a gente pode inserir informações
como por exemplo o nome do cliente, o status do projeto, a data de emissão do projeto, o endereço do projeto. Então algumas informações que serão comuns em todas as folhas, porque parte dessas informações que estão aqui são específicas da folha, como por exemplo o número da página, ou o desenhista também pode ser específica desta folha. Então desta forma você tem tantas informações aqui do projeto, quanto as informações da folha colocada no projeto. Digamos que a minha folha esteja pronta, está um pouco estranha, né? Está meio feia, mas eu vou considerar que ela esteja pronta, e a gente precisa então enviar esse arquivo para impressão, né? Enviar para uma casa de plotagem, alguma coisa desse gênero. Eu pessoalmente gosto de enviar sempre como PDF. É um arquivo que não gera erros na hora da recepção da casa de plotagem para imprimir, né? Não vai ter problemas com espessura de linhas nem nada, já vai estar tudo configurado. Eu acho que é a melhor opção. Se você tiver uma impressora em casa e for imprimir na própria casa, então pode entrar direto com a opção de impressão, que seria Ctrl P, e aí você tem aqui todas as configurações. Se você tem uma impressora própria, você vai usar a sua impressora, ou no caso, como eu quero gerar um PDF, eu vou usar então aqui a impressora virtual Adobe PDF. Entro dentro da propriedade dela e vou fazer a configuração do tamanho do papel para aquela folha que eu estou imprimindo. Então no caso aqui eu estou imprimindo um A0, eu vou colocar um oversize para ele ficar um pouquinho maior do que o A0. Ok, confirmo. E a partir daqui eu tenho as configurações do Revit para essa impressão. É possível, caso eu tenha mais de uma folha, combiná-las em um único arquivo. E aí ele faz a impressão de várias folhas ao mesmo tempo. Basta pedir aqui para selecionar vistas de dentro do projeto, ou folhas no caso, né? Se eu tivesse mais de uma, eu poderia selecioná-las aqui a partir dessa janela. E aí combiná-las todas em um único arquivo multipáginas. Dentro da opção configurações aqui embaixo, eu vou clicar nesse botão e ele vai abrir mais algumas configurações específicas dessa impressão. Como por exemplo o tamanho do papel, que já está colocado, a colocação do projeto referente ao papel. Isso aqui é bem interessante, bem importante. Digamos que essas duas opções aqui são extremamente importantes. Esta aqui é uma que vocês nunca devem utilizar, a não ser que você tenha uma impressora em casa que vai imprimir só um rascunho para você fazer alguma anotação em cima, ou uma imagem para apresentar para algum cliente. A gente pede para ajustar a página. Nas demais situações, jamais usem essa opção, porque o que acontece? Você vai perder toda a escala do seu projeto. Então você está fazendo um ajuste à página impressa, ao tamanho configurado de impressão. E daí, se não estiver correto esse tamanho, vai danificar a sua escala. Então o que eu sugiro aqui? Sempre use a opção Zoom com tamanho 100%. Assim ele vai obedecer à escala previamente configurada. E aí depois eu volto aqui à frente, na parte da colocação de papel, e peço para ele centralizar a impressão na folha. Assim ele vai pegar esse papel que está aqui, com a dimensão que ele está calculado, e vai centralizar na área imprimível que você especificou, neste caso oversize a 0. Ainda tem a opção da orientação da folha, que pode ser retrato ou paisagem. Vamos mantê-lo em paisagem, que é a mesma orientação que eu tenho aqui. Remover linhas utilizando processamento de vetor ou raster. Processamento de vetor dá mais acabamento às linhas. Raster significa que ele vai transformar em pixels. Então, se não tiver uma qualidade muito boa de raster, ele pode ficar aí meio que trêmulo as linhas. Então, mantenha também a opção de processamento de vetor. E a aparência de raster, que é para quando eu tenho uma imagem inserida na minha folha, que é o caso aqui do nosso render. Então, qual que é a qualidade desta imagem aqui na edição do PDF? Eu vou deixar como alta, mas a gente tem aqui outras opções, como apresentação, média e baixa. Ainda posso escolher colocar em cores ou preto e branco, essa imagem. Tá? Então eu vou deixar em colorido mesmo. Aqui nessas opções complementares embaixo, nós temos algumas coisas que podem vir a ser bem úteis, como por exemplo, exibir vínculos em azul. O que é isso daqui? Toda vez que nós fizermos opções de vínculo, como por exemplo essa simbologia aqui que faz um vínculo a uma vista, um link, por exemplo, que leva para uma tabela, qualquer tipo de vínculo, ele pode transformar esses vínculos em azul. Eu não gosto de utilizar, prefiro que saia tudo a preto mesmo.
Pode pedir para ocultar planos de referência e planos de trabalho. Nós vimos a respeito disso, né? Daquelas linhas de referência e planos de referência. Então ele vai ocultar aqueles planos de referência para que não sejam impressos. Se eu desligar, passa a ser impresso. Posso ocultar os identificadores de vistas não referenciados. O que significa isso daqui? Se eu habilitar essa opção, as vistas que eu tenho aqui na minha planta, que não estão inseridas em nenhuma folha, não serão impressas. Se eu deixar desmarcado, portanto, serão impressa toda a simbologia, mesmo que não esteja inserida em nenhuma folha. Linhas coincidentes da máscara e aresta de região, passa a imprimir também essas linhas. Quando a gente cria uma máscara ou uma região de preenchimento, então as linhas de arestas passam a ser impressas. Ainda posso ocultar caixa de escopo, a gente não viu esse conteúdo, então vamos pular essa opção. Ocultar limite de recorte, são aqueles recortes de vista. Então quando eu faço recorte de vista, assim como fiz aqui para essa planta de mezanino, mesmo que eu deixe ele visível na minha folha, ele não será impresso porque tem essa opção aqui ligada. E ainda posso substituir o meio tom por linhas finas. Então quando eu tenho uma subjacência de meio tom, ele vai ser substituído por linhas finas, que é aquela configuração dos estilos de linha. Ok, posso confirmar. Ele vai me perguntar se eu pretendo salvar essa configuração dentro do Revit para usar em outras sessões. Eu não vou salvar. E então confirmar mais uma vez aqui a minha impressão. Se quiser, pode visualizar essa impressão. Tá aí como vai ficar a minha folha. Está carregando ainda. Então nota que vai ficar dessa forma. Confirmei, está tudo ok. Posso vir aqui em Print e confirmar a impressão. Ele vai perguntar aonde é que você quer salvar esse arquivo. Vou salvar aqui no meu desktop, projeto1.pdf. E o meu PDF já está pronto. Eu vou só minimizar aqui para a gente abrir e ver como é que ficou. Está aqui, projeto 1, 2 cliques sobre ele e já tenho o meu projeto então em formato PDF para poder enviar para qualquer birô de plotagem ou para algum cliente que eu queira mostrar o projeto.